O filme começa com uma garota dirigindo chamada Linda, que é uma garota bem-sucedida naquela indústria de filmes que menores não podem ver. Embora seu último filme tenha sido um grande sucesso, ela se mostra uma pessoa muito triste. E para entendermos por que ela está assim, o filme nos mostra um flashback, onde vemos Linda conversando com sua amiga chamada Patsy. Após isso, elas decidem sair para patinar. E depois de algum tempo se divertindo, elas vão devolver os patins para o dono do estabelecimento. Patsy então diz ao homem que a banda que está tocando ali é muito boa, mas ainda falta alguma coisa. E quando o cara pergunta o que, ela diz dançarinas e sobe no palco e começa a dançar. Linda hesita um pouco, mas logo se junta a ela. E enquanto elas dançam, um homem chamado Chuck as observa e aparenta estar muito interessado em Linda. E após elas terminarem a dança, ele as segue até o estacionamento e diz que elas poderiam se tornar dançarinas profissionais. E rindo do que ele falou, elas perguntam quem pagaria para ver elas dançando, e ele responde que pagaria muito dinheiro a elas. Enquanto conversam, elas acabam se tornando amigas de Chuck, que antes de ir as convida para uma festa. Na noite seguinte, enquanto Linda estava indo para essa festa, ela tenta escapar sem que a sua mãe a visse. Porém, a véia acaba vendo e pergunta para onde ela vai. E depois de fazer muitas perguntas, ela permite Linda ir. Na festa, vemos Chuck sentado bem próximo de Linda. E não demora muito para a conversa entre eles fluir. E no meio da conversa, Linda diz que se acha chata. Mas Chuck diz que a acha muito interessante e então a beija. Mais tarde ele vai levá-la para casa, e no caminho percebe que ela está muito quieta, e pergunta o que aconteceu. E Linda diz que há um ano atrás ela engravidou acidentalmente e sua mãe colocou seu filho para doação, e diz que se eles forem ter alguma coisa, ela quer ser honesta com ele. E nisso Chuck responde que isso não muda nada e que ele quer conhecer os pais dela. No dia seguinte, vemos Chuck jantando na casa de Linda, e enquanto ele conversa com os pais da garota, ele mente que estava no exército para impressionar o pai de Linda, que já foi do exército. Após o jantar, enquanto os pais de Linda assistem TV, eles vão para a cozinha e lá fazem. No dia seguinte, Chuck leva Linda para assistir um filme, e depois do filme eles vão para a casa dele, onde lá fazem de novo. Porém, nisso Linda acaba perdendo a noção do tempo e acaba ficando bem tarde da noite. E quando ela chega em casa, leva um tapão na beiça por ter chegado tarde em casa. É isso aí, tia. Essa é a melhor forma de educar alguém. Na manhã seguinte, brava pelo que aconteceu, ela decide ir embora com Chuck. Durante a noite, Chuck resolve dar uma festa. Mais tarde nessa festa, Patsy vai oferecer um drink para Chuck. E percebe que ele estava assistindo aqueles outros tipos de filmes. E Chuck pergunta se ela curte esses tipos de filmes. E ela responde que não tem muito interesse. E nisso Chuck se aproxima e tenta beijá-la. Mas Patsy o empurra e sai. Após isso, Linda vai até Chuck e ao perceber o que ele estava assistindo, diz que boas garotas não fazem coisas como essas. E Chuck diz que ela acha isso porque nunca fez. E se quiser, ele pode ensiná-la. Após isso, vemos o tempo avançando e em algumas cenas vemos que eles se casaram e estão felizes com a sua vida. E também vemos que em uma bela manhã, Linda recebe um telefonema da polícia lhe informando que Chuck foi preso. E não acreditando nisso, ela vai correndo até a delegacia e acaba tendo que pagar a sua fiança. Após isso, eles fazem uma pausa para comer alguma coisa em um restaurante. E então Linda pergunta o motivo pelo qual ele foi preso. E nisso Chuck fica com raiva e no meio da discussão descobrimos que ele foi preso por estar envolvido no ramo da prostituição. E em seguida ele fala que eles precisam de muito dinheiro para pagar as pessoas para quem ele deve. E então no dia seguinte ele leva Linda a uma produtora que faz aqueles tipos de filmes. Porém o cara diz que talvez ela não vá bem por não ter experiência. E nisso Chuck mostra um vídeo dele e de Linda que ele gravou sem ela saber. E após ver isso, o diretor concorda em aceitá-la e a escala para o próximo filme. No dia seguinte, vemos que todos os preparativos para as filmagens foram concluídos, e após algumas cenas serem gravadas, os produtores do filme concordam que enquanto Chuck estiver ali, isso será um problema. Então um deles manda ele viajar para buscar alguns equipamentos para que eles continuem o filme.
E após passar alguns dias e as filmagens serem finalizadas e o filme ter ido para o cinema, vimos todos os colaboradores comemorando o grande sucesso do filme. E além de vermos Linda ficar famosa e ir para várias entrevistas, vimos que os seus pais descobriram o filme e ficaram muito tristes. Um dia, em uma exibição privada do seu filme, Linda é convidada para participar de uma sessão de fotos para uma revista muito famosa. E depois de assistir o filme, o mesmo homem que a convidou diz que ela tem muito talento e que ele pode transformá-la em uma estrela de Hollywood. Porém, não é bem assim que as coisas acontecem. E 6 anos depois vemos que ela largou qualquer tipo de trabalho como atriz e está começando a escrever um livro sobre a sua relação com Chuck, onde o editor a faz usar um detector de mentiras para saber se tudo o que ela falar é verdade. E quando ela começa a falar toda a sua história, descobrimos que na verdade as coisas não aconteceram como vimos, e que assim que eles se casaram, ele a forçava a fazer todas essas coisas, e também batia e a machucava toda vez em que eles faziam. E quando ela o questionava, ele dizia que apenas estava demonstrando seu amor por ela. E também nos é mostrado que quando eles enfrentavam problemas financeiros, ele a levava para clubes e a obrigava a se prostituir e a lhe dar o dinheiro. Ela explica que até tentou se refugiar na casa de sua mãe, mas não foi acolhida. E quando ela retornou para a casa de Chuck, ele lhe falou sobre o papel que ele conseguiu para ela, e a ameaçou com uma arma caso ela não aceitasse fazer. E em seguida vemos Linda chorando no set das filmagens do filme. E após ver todo o sucesso que o filme fez, Chuck tentou obrigá-la a fazer outro, e ela só conseguiu escapar disso quando se refugiou ao diretor do filme, que decidiu ajudá-la. E depois de falar isso e mais algumas coisas que nem tentando censurar eu consigo falar aqui, vemos ela no presente fazendo café da manhã para sua família. Logo ela recebe um telefonema do seu editor falando que o livro foi aprovado e está pronto para ser publicado. E ela fica muito feliz com essa notícia. E nisso o marido dela pergunta se ela realmente quer fazer isso. E ela diz que sim e que deseja que todos saibam o que aconteceu com ela. E logo vemos o seu livro ficar muito famoso e ela ser chamada para uma entrevista. E lá o apresentador pergunta que quando aconteceu essas coisas, por que ela não a levantou a voz. E ela diz que a sociedade sempre disse que a mulher devia fazer tudo o que o marido pedisse. E a mãe dela, que também está assistindo essa entrevista, se sente culpada, pois foi ela quem disse isso para ela. E Linda também diz que isso que aconteceu no passado dela não pode decidir a sua vida. E foi essa mensagem que ela quis passar no seu livro. E então, após a entrevista, os pais dela ligam para ela e fazem as pazes. E eles viram uma família novamente. E para a alegria de todos, também descobrimos que Chuck morreu de um ataque cardíaco.